Boa noite a todos. Sou a professora Andréia, sou professora da área de informática aqui do campus. É a convite da professora Marielle, a nossa diretora de ensino, nós vamos fazer uma oficina para mostrar para vocês algumas funcionalidades do SIGA na versão do aluno. Então, a reitoria, gente, vai fazer uma oficina para vocês a partir da semana que vem, né, detalhando essas funcionalidades. Mas, como as nossas aulas começam na segunda-feira, a direção do ensino teve essa preocupação e achou por bem a gente fazer uma oficina nossa do campus para os nossos alunos, né, bem funcional, bem prática, para mostrar para vocês essas funcionalidades. E para que vocês possam já ir trabalhando, né, e mexendo aí no final de semana, para quem tem alguma dificuldade, dessas funcionalidades. Então, como eu, enquanto docente, não tenho a visão do aluno, melhor pessoa para explicar isso para vocês é um dos nossos alunos, que é o Edson, que vai se apresentar agora para vocês. Oi. Assim, olá, eu sou o Edson Brooks, eu sou aluno da licenciatura em computação. Eu vou mostrar para vocês, eu sou do sétimo semestre, então já tenho uma participação grande dentro do IFE, já estou há bastante tempo aqui, então eu já uso o SIGA bastante. Então a gente vai mostrar, eu vou mostrar no caso, a visão do aluno, o que ele recebe do professor, quais são as informações que estão disponíveis no SIGA, que estão sempre todo professor posta suas notícias, fórum, chat, materiais que o aluno precisa ter para fazer algum trabalho, para estudar. Então, o SIGA hoje, devido ao ensino remoto que a gente tem, em função da pandemia que surgiu no Brasil e no mundo inteiro, se tornou uma ferramenta indispensável, porque todos os professores colocam seus materiais ali e disponibilizam para os alunos para que eles realizem suas atividades um prazo, com condições, então sempre está disponível no SIGA. Então eu vou abrir o meu SIGA para a gente poder ver, vou usar uma das matérias que a professora Andréia, que se apresentou recém, é a minha professora, então a gente usou essa disciplina. Então o SIGA tem um monte de função, para quem não tem, ele é disponível para você baixar no celular também. No celular, ele aparece um pouco diferente do que é o SIGA normal. Então, mas ele tem, se você instalar no seu celular, ele vai abrir de um jeito, bem embaixo no final, vai estar assim, modo mobile, se não me engano, e modo clássico. Se você clicar no modo clássico, ele vai abrir igual o SIGA que abre no seu computador. Então, se você não está conseguindo encontrar algum material usando o seu celular para fazer uma leitura ou para responder o fórum, você muda a versão para a versão clássica, e dele vai ser praticamente igual que está no SIGA da gente agora. Deixa eu abrir o meu SIGA que está aqui. Então, assim, pode falar, professor. Te interrompendo um pouquinho, Edson, é importante lembrar os alunos da importância de ter o e-mail institucional, né? Para que vocês possam acessar. Então, a partir da semana que vem, vocês vão ter encontros pelo Meet com os professores. Então, se vocês tiverem um e-mail institucional, fica mais fácil e mais prático o acesso ao sistema, porque ele não vai pedir uma autorização, certo, gente? Então, é muito importante que vocês façam esse e-mail institucional. O Edson Oi, pode falar, professor. O Edson vai mostrar para vocês, então, agora a tela do SIGA, né, na versão do aluno, e eu vou guiando e vou auxiliando ele nos tópicos, né, que ele vai mostrar para vocês. Então, assim, a página, presumindo que todo mundo tem seu acesso ao SIGA, se você, por acaso, você não tem o acesso ao SIGA, solicite para o seu coordenador de curso e coisa que você quer, ou peça ajuda para você se cadastrar, ou no da matrícula e coisa, para você poder ter essa funcionalidade. E reforçando o que a prof. Andréia falou recém, para aqueles alunos que não têm o e-mail institucional do IFE, que é o e-mail do Google agora, façam, porque ele vai te dar todas essas opções, tipo, que nem a gente está gravando hoje pelo Meet, eu não precisei de autorização para mim poder fazer parte dessa oficina.
como eu tenho o e-mail institucional do IFE já cadastrado, tanto no SIGA como nas outras atividades, eu recebo as informações, todas elas no meu e-mail institucional. Até vou abrir, antes de abrir o SIGA, eu vou mostrar. Esse é o meu e-mail institucional do IFE. Então, a prof. André cadastrou uma atividade, que nem ela botou aqui, novo questionário de cadastro, tecnologia de ensino à distância. Vai estar as informações que estão no SIGA, vai ter um material didático sobre EAD, a visualizar questionário. Então, ela me postou no meu, apareceu no meu e-mail a notificação que ela tem eu tenho já atividade no SIGA desta matéria. Então, por isso que é importante você deixar cadastrado o e-mail institucional, para que você consiga receber qualquer informação que o SIGA gere, independe do professor, independe da situação, você recebe todas as informações que você precisa no teu e-mail institucional. Então, reforçando, quem não fez o e-mail institucional, faça, que as funcionalidades são bem boas. Bom, agora a gente está no SIGA, então, tudo que você precisa referente ao seu, como é que se diz, o seu histórico acadêmico, tudo que você precisa para comprovar notas, frequências, índice, tudo você tem no SIGA. Então, quem não sabe mexer, procura dar uma olhadinha, que tem bastante coisa interessante que você consegue gerar, desde notas um atestado que você é aluno do IF, todas essas coisas assim. Então, aqui aparecem as últimas informações. Então, a professora André cadastrou uma notícia do dia 29/7, então ela aparece aqui em cima. Então, aqui estão todas as matérias que a gente tem nesse semestre. Eu vou entrar na matéria da prof. André, que é tecnologia de ensino à distância. Quando eu clico nela, ela vai abrir todo o conteúdo da disciplina. Então, ela tem o quê? Na esquerda, ela tem a turma. Então, eu consigo verificar quem são os alunos, são os meus colegas, os participantes. Então, aparece a docente e todos os alunos que fazem parte dessa disciplina. Se eu clicar em principal, ele vai voltar para a página que nós estávamos antes. Então, aqui, todas as notícias cadastradas no dia 21/2 era o início da matéria. Então, ela deixou um arquivo anexado chamado Introdução em EAD. Então, todos os trabalhos, material, tudo que você vai trabalhar, ele vai ficar de acordo com o dia da matéria. Dia 23, do dia 20/3, ela cadastrou uma atividade. Então, essa atividade está cadastrada aqui. Mesmo que nem essa da atividade do dia 27/3, era que ela tinha uma data de início, que era 27/3, às 20 horas, quando ela cadastrou, e ela finalizava dia 3/4, às 23h50. Então, depois desse horário, a atividade já não fica mais disponível. Enquanto estiver dentro desse horário de prazo, ela fica disponível para te responder, para enviar arquivos. Então, fica tudo pronto dentro desse sistema. Então, você não tem aula, se a disciplina foi transferida, que era da segunda, foi transferida para terça. Então, todas essas notícias ficam todas cadastradas aqui dentro. Que nem a atividade do dia hoje, que a gente cadastrou hoje, está gravando, que é dia do 29/7, ela botou uma aula extra, né? Ela botou tratamento de uso de ferramentas SIGA. Então, ela botou o quê? Ela anexou um arquivo, que está disponível aqui agora. Então, eu posso clicar nele, ele vai abrir um PDF, ele está abrindo aqui embaixo. Eu posso visualizar no próprio navegador. Então, esse texto aqui que ela passou, seria o texto que ela trabalharia nessa aula conosco, com os alunos e coisas. Então, se eu quisesse ler o texto, alguma coisa antes, eu poderia fazer. Fala, prof. André. Edson, tá, eu vou te interromper um pouquinho. Pode. Então, assim, isso que o Edson está falando. Vocês viram ali que as aulas, no conteúdo programático, o professor vai escrever qual é o assunto que ele vai tratar da aula naquele dia. Então, lá no conteúdo programático, o professor pode colocar arquivos anexados naquele tópico, né? Foi isso que o Edson mostrou para vocês. Então, como é que ele vai aparecer? Vai aparecer lá um assunto da aula, o que vai ser tratado, e abaixo vai aparecer o arquivo que o professor anexou, né? Ali, o artigo complementar da aula de hoje, por exemplo. O arquivo que o professor anexou para vocês clicarem e acessarem.
Então, é assim que vocês vão visualizar essas informações dentro do sistema. Então, os arquivos anexados, eles são anexados na aula de um dia específico que o professor vai definir, certo? É, Agora, pode. E aí, esses arquivos tanto faz, ele pode ser um PDF, pode ser um ponto doc, pode ser uma planilha do Excel, pode ser um vídeo, slide, então, é um slide, pode ser, ou simplesmente ser um link de acesso que vai abrir um vídeo no próprio YouTube, então, não tem um tipo de material específico para anexar, o professor anexa o tipo de material que ele vai trabalhar naquela aula. isso. Então, assim, ó, eu acho que agora a gente pode ir para os itens específicos ali, né, Edson? Isso. Eu vou dizendo a funcionalidade e tu vai mostrando daí, aí como é que isso aparece para vocês. Vamos lá? Tá. Tá. Pode falar. Então, assim, ó, depois do conteúdo programático, que vocês vão visualizar os arquivos ou os materiais que os professores anexaram, vocês têm a opção de fórum, né? O que é um fórum? Por exemplo, o professor faz uma aula e no final da aula, por exemplo, eu posso anexar um artigo complementar da aula daquele dia. Então, ao invés da gente debater este assunto em aula, e mesmo porque hoje a condição não nos permite, né? Então, nós vamos debater esse assunto num fórum, né? Que os alunos vão escrever a opinião ou vão discutir sobre esse assunto. E agora o Edson vai mostrar para vocês aonde encontrar isso, como responder isso, como é que isso é exibido lá aí no SIGA. No nosso caso, como aluno, aparece os homenzinhos aqui, o tema do fórum, que é material didático em curso EAD, então eu clico em cima dele, ele vai abrir. Então, a parte do fórum é essa aqui. Então, ele tem o título, a descrição do que é o fórum, o professor, se ele tem monitoração de leitura, então o tipo do fórum que é, então o professor cadastra tudo o que ele quer fazer, ele botou a data, ele aparece a data de criação, o dia que inicia e o término dele também. E tem aqui, ele disponibilizou o conteúdo, a mensagem, se eu clicar na mensagem, ele vai abrir, ó. Então, eu consigo responder a esse tópico, então eu cliquei no tópico, deixa eu só voltar aqui, vou mostrar novamente, eu cliquei no tópico, ó, material didático do curso EAD, ele não tem resposta nenhuma, então ninguém respondeu ainda, então eu clico nele, ele vai abrir, e eu vou responder esse fórum. Então, eu clico em responder, ele vai aparecer aqui e eu respondo. Isso. Então, eu li sobre o assunto, então, vamos dizer que eu tenha lido e vou responder. Se eu quiser anexar um arquivo, eu posso anexar, então eu escolho o arquivo, ele tem um tamanho específico de arquivo, mas ele vai te dar o tamanho que ele consegue, e eu vou responder ele. Então, eu escrevi, eu respondi. Ó, ele respondeu. Eu posso editar, se eu achar que tem alguma coisa errada ou não, eu posso editar enquanto ele estiver disponível. Então, enquanto estiver disponível, eu posso acrescentar mais alguma coisa. Ó, eu ponho em alterar, daí eu altero. De repente, eu li mais alguma coisa e acho interessante acrescentar no contexto do fórum. Pronto. Eu posso voltar, eu respondi ele, né? Posso voltar, ele volta lá, dele apareceu a minha resposta. Vamos dizer que assim, o aluno, eu respondi, os outros responderam também, e eu quero, visualizei minha resposta, se eu quiser voltar, tem a opção de você acrescentar uma resposta. Se eu quiser responder para mim, eu posso responder, eu posso editar. Se eu quisesse, essa fosse eu fosse o fulano de tal, eu quisesse responder eu posso responder ao Edson o que ele escreveu, se eu concordo, se eu discordo. Então, eu posso responder também a o que ele comentou, que o aluno comentou, eu, como aluno, posso responder também. Então, há essa possibilidade de você fazer a interação entre os assuntos. Tipo, eu quero que você, o professor bota lá, eu quero que você comente
o título do fórum e que você faça comentários também no que os outros seus colegas responderam. Isso. Então, eu respondi, pode falar. E esse é o objetivo do fórum, né, gente? É promover uma discussão, né? Bom, E ele também é um instrumento de avaliação, se o professor julgar necessário, né? Pode ser considerado como instrumento avaliativo, mas aí o professor vai informar vocês. Então, vocês podem responder, vocês vão visualizar a resposta dos colegas e vocês podem comentar em cima da resposta dos colegas, além, obviamente, do comentário de vocês, né? Da postagem. E ele vai aparecer todas as... Tipo, eu fiz um comentário, vai aparecer o meu comentário e também o comentário da pessoa que comentou o que eu escrevi. Então, se eu clicar em respostas, ele vai aparecer o que eu escrevi primeiro e o que o meu colega fez o comentário referente ao que eu escrevi ali. Então, né, tá seguindo o tópico, então tudo que foi falado sobre o assunto que eu respondi, se as pessoas concordam, discordam, se tem alguma coisa a acrescentar, vai ficar tudo dentro desse fórum. Então, Isso. vai ficar para a gente poder trabalhar, o professor, que nem a professora Andréa falou, serve como instrumento de avaliação também. Isso, Edson. Isso, do fórum era isso. Deixa eu voltar lá. Eu posso voltar em principal, que daí ele volta para a tela inicial, lá onde está todo o tópico da matéria. Nós falamos do fórum. Então, nós falamos... Essa aqui, isso, do fórum. A próxima opção, uma outra funcionalidade é o chat, né? Então, o professor é uma ferramenta, né? Mais uma das funcionalidades, e que o professor vai agendar com vocês se quiser conversar no chat algum assunto, né? Mas aí essa opção tem que ser agendada também pelo professor. Ali onde diz chat da turma, né, Edson? Pode mostrar ali para eles como é que aqui, ó. Aqui, o chat da turma. Isso. Aqui as funcionalidades principais do CIGA, do aluno, no caso, do menu da turma e coisa, eles estão todas na esquerda. Isso. Então, na turma aparece tudo que você pode fazer, desde o fórum, desde o chat da turma. Então, ele abre outras telas, se você quiser abrir uma tela separada para conversar. Então, se você quiser conversar com os seus colegas também, então, agora no caso, somente eu estou online, mas se eu quisesse conversar com mais alguém, eu poderia. Isso. Ou, como a professora falou, ela agendou o chat para conversar. Então, eu clico nele, eu posso acessar um questionário, voltar ao questionário. Então, o conceito, ela botou um conceito de AD, então tem toda uma informação para você acessar e você fazer. Está no questionário, né? Tá. Isso, no questionário. Isso. Então, pode falar, prof. Então, no chat, na verdade, não tem muita coisa para falar, né, gente? É vocês e o professor vai marcar e vai agendar e vocês vão conversar. O próximo item que o professor usa muito é a funcionalidade da opção de notícias, onde os professores escrevem recados para vocês sobre alguma informação, assim, da aula. Para esse exemplo de hoje, eu coloquei uma notícia lá, né, Edson? Falando, isso. Na verdade, foi um convite, né? A notícia de hoje foi um convite para essa formação. Então, tu pode mostrar, o professor pode anexar o arquivo, na verdade, o Edson vai mostrar agora para vocês como é que vocês vão visualizar essa notícia quando o professor adiciona. Eu recebo, que nem eu falei antes, eu recebi no meu e-mail, né, sobre isso, sobre esse questionário, então é o que eu falei antes eu recebi no meu e-mail, só para mostrar, do fórum eu recebi no meu e-mail também, então por isso que eu reforço o que foi falado antes, com relação a você ter o seu e-mail institucional para que você consiga visualizar e trabalhar todos os conteúdos que o professor te trabalha. Ela aparece lá em cima, sobe aí, Edson, tá. para mostrar, né? Aqui, ó, a última notícia, convite de formação, a data, o horário, né, que a professora cadastrou a
a notícia, ela botou aqui, ó, um anexo, convite para a formação de professores, abraço, ele botou um anexo. Eu clico em cima do anexo, eu vou conseguir abrir o arquivo que ela colocou. Vou abrir aqui. E o que é legal, gente, todas as notícias que os professores cadastrarem, elas vão aparecer aí no Siga e também vai direto para o e-mail de vocês, né? Então, Isso, você consegue, exatamente. a professora colocou alguma notícia lá no Siga, então vamos lá visualizar o que foi. E ainda que vai para o e-mail de vocês. Daí também eu reforço mais uma vez a importância do cadastro do e-mail institucional. Isso. Certo? Então, para poder receber essas notificações, que nem no meu celular, toda vez que eu recebo algum e-mail do IFE no meu e-mail institucional, como ele está cadastrado no meu celular, eu automaticamente já recebo. Então, essa notícia que a professora colocou aqui, eu recebi no meu celular também, que recebe no meu e-mail, você consegue receber. Então, a praticidade de você usar o Cigarra para você receber as informações que o professor te manda é bem interessante. Então, qualquer tipo de atividade, tipo, ele lançou uma atividade que nem essa aqui, deixa eu abrir aqui. Ela botou conceito de AD, botou a data, finaliza em tal horário, em tal dia, então eu sei que eu recebi uma atividade dela, que no caso aqui é um questionário que ela mandou. Então, você consegue visualizar toda e qualquer informação que o professor coloca. Isso. Então, isso fica fácil, porque daí tu não perde o foco daquilo que você está, ainda mais agora que a gente está em aulas, vai começar novamente as aulas à distância, então é importante a gente ficar ciente disso também. Pode Isso. falar. Vão ficar ligados, né? É, Vamos para outra vamos. opção. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver para vocês. Questionário? Vamos lá em atividades, tarefas. Vamos seguir a ordem. Tarefas. Então, assim, em tarefas, o professor vai adicionar, ele pode adicionar um vídeo, ele pode adicionar uma atividade, e essa atividade pode ter arquivos anexados, e ela vai ter um início e vai ter um fim, uma data de início, uma data de fim, para vocês realizarem essas atividades. Aí agora o Edson pode mostrar ali que eu criei uma, né, Edson, também. Isso, deixa eu só voltar aqui, que daí eu consigo mostrar só um segundo aqui. Vamos voltar, aqui eu já digo qual é que é a atividade correta. Tem que se atentar para os prazos, né, gente? É isso, ó. Ela aparece aqui para nós, ó. Parece um caderninho com um lápis, atividade para a próxima aula. Então, ela tem a data de início dela, que foi dia 29 às 19 horas, que ela criou a atividade, e ela finaliza dia 5/8 às 23h59. Após esse prazo, ela não fica mais disponível. Aí você vai ter que conversar, o aluno vai ter que conversar com o professor que postou a atividade para ver como é que ele faz para enviar. Eu clico nela, dela vai abrir, aparece o nome da tarefa, a descrição da tarefa que eu tenho que fazer, o arquivo que o professor mandou em anexo, que abre, né? Tipo, você pode salvar no computador ou abrir no navegador, que nem esse aqui que eu abri antes. Ele vai escolher onde é que está o arquivo, então você clica aqui, ele abre e você pode anexar alguma coisa que você queria fazer. Então, e aqui você põe um comentário, ó, estou mandando agora o trabalho, esse professor tal. Então, eu boto em enviar. Ó, nenhum arquivo selecionado. Tem que selecionar um arquivo. Então, vamos selecionar rapidinho. Gente, Vamos pegar um banner aqui que eu fiz. quando Aqui. procura aí, Pronto. Edson, é bem importante Achei. vocês Achei. escreverem aí esse comentário do que Isso. Vamos. se tiveram alguma dificuldade. Oi, professora, mandei, eu fiz o trabalho, tive alguma dificuldade, nananã. É como se fosse um título, assim, do assunto. E também Isso. é muito importante que vocês respondam essas tarefas, essas atividades todas no Siga, porque ele tem essa opção, ele tem esse lugar aí no sistema para vocês colocarem. Então, elas ficam organizadas aí dentro do próprio Siga. Às vezes, eu fiz muitas atividades, eu recebi muitas atividades por e-mail. Então, imagina, são muitos alunos, né, gente? Então, se ficar aí, fica bonitinho, fica dividido por turma, e a gente consegue visualizar de uma forma mais organizada.
Então, fazer um esforço aí de responder as tarefas dentro do menu tarefa. E depois clicar nesse menu enviar aí, como o Edson está mostrando para vocês. Isso. Aí eu escrevi o comentário, trabalho feito em anexo. Como eu não tinha botado um anexo, olha, ele já deu a mensagem que precisava do anexo para enviar. Então, ele é uma condição que o professor criou para ele poder aceitar o material, tem que ter um anexo. Então, o que pode acontecer, como ele tem tamanho limite, que é 10 megas, se por acaso o trabalho for maior que 10 megas, aí você entra em contato com o professor antes, envia o que cabe dentro desse sistema aqui, desse tamanho aqui, que é 10 megas, e se ele excede o tamanho, você manda posteriormente de outro jeito. Mas ele tem que ser anexado a alguma coisa para enviar. Eu envio, ó, ele dá o comprovante e eu vou receber no meu e-mail também esse comprovante de que a operação foi finalizada com sucesso e o professor, no caso, recebeu o meu material que está lá para disposto. Então, Isso. voltamos para lá de novo. Tá. Isso, Edson. Isso. Tá, então vamos lá para os questionários. Isso. Os questionários, gente, é um outro instrumento de atividade que também pode ser de um cunho avaliativo, né? Vai depender do professor. O professor que vai dizer, para minha disciplina eu vou avaliar as tarefas, eu vou avaliar os questionários, eu vou avaliar a participação de vocês no fórum. Tá aí os 3 instrumentos avaliativos que eu vou usar. O professor vai informar vocês, né, disso. Então, o questionário é mais um instrumento onde o professor vai criar atividades, né? Pergunta e resposta com questões de múltipla escolha, com questões de verdadeiro ou falso. Então, tem várias possibilidades e o sistema, ele faz a correção desse questionário. Então, agora o Edson vai mostrar para vocês. Isso, ele está aqui em conceito de EAD, ele também tem o início e o seu fim, já determinado aqui para o professor. Só clica nele e ele vai abrir o questionário. Então, eu vou, no caso, ela botou, o título é conceito EAD, né? Responde o questionário, eu vou acessar o questionário para responder. Ele vai abrir uma outra tela, pode falar. Isso é isso que eu ia dizer do tempo, né? É Que isso. o aluno tem para responder. E o professor pode colocar quantas tentativas, 1, 2 ou 3 tentativas. Caso aconteça durante o tempo que o aluno está respondendo o questionário, né? Ter uma queda de luz, por exemplo, então depois ele tem lá mais 1 ou 2 tentativas para responder. E qualquer coisa, gente, vocês têm que falar com os professores. Prof, eu tentei na primeira, não consegui, tentei na segunda, não consegui, né? Tive uma interrupção por um ou outro motivo. Aí conversar com o professor, né? Sempre entrar em contato com o professor, se vocês tiverem algum problema. Isso. E para quem não, muitas vezes, mas eu não tenho o e-mail do professor. Se você for em participantes, onde tem, aparece o professor e todos os alunos, sempre tem um e-mail do professor ali também. Então, eu não tenho o e-mail do meu professor, da minha professora. Se eu entrar ali em participantes, vai estar cadastrado o e-mail do professor. Aí eu respondi o questionário, eu vou enviar. Ó, suas respostas foram enviadas com sucesso. Então, eu posso voltar para o questionário. Então, ele deu acerto, horário, tudo. Então, a resposta foi enviada. Essa tarefa eu concluí. Agora, eu posso voltar para a minha tarefa, voltar para a minha página principal lá, onde estão o resto das tarefas que eu tenho para fazer, no caso, se eu tivesse mais coisas para fazer no dia de hoje. Pode falar, prof. André. E é importante que ele dá um feedback, né, para o aluno. Isso. Ele acertou ali, era uma pergunta só. Na verdade, esses outros 3 aí, Edson, dá para a gente mostrar porque são questionários pequenos. Sim. E daí ele dá um feedback para o aluno, o percentual de questões que ele acertou, se ele errou. Então, é bem interessante. Deixa eu abrir esse material didático EAD. Acessar o questionário novamente. Aqui já são 2 perguntas. Eu vou responder essa aqui e essa outra, fazendo de conta que eu já li, né? Então, eu sei o que estou respondendo. Eu vou enviar. Ele aparece. Essa não é a resposta correta. Vamos tentar novamente. Então, eu errei as questões. Eu não tive 0% de acertos. Eu posso voltar para o questionário. Então, vamos voltar para o questionário. Eu visualizo o que eu... uma outra coisa também que você pode ter,
quando você volta, no caso, visualizei o questionário, ele aparece dessa forma aqui. Então, todos os questionários que eu respondi, ou que vão ser respondidos, estão aqui também. Então, eu posso visualizar ele, ou eu fiz uma tentativa só. Então, eu posso tentar responder ele de novo. Quem sabe dessa vez eu acerto, viu? Vamos ver. Acessar. Ó, essa aqui foi o que eu acertei antes, será? Acho que foi. Então, envio de novo. Então, essas opções do Cigar, enquanto tiver dentro do prazo para você responder, você pode alterar. Eu respondi errado. Então, eu vou tentar de novo, essa aqui que eu errei, né? Que eu não soube responder. Então, vamos responder essa aqui. Então, eu envio novamente, porque eu tenho prazo ainda. Então, vamos enviar. Tem prazo errei de novo. tentativas, né? Na verdade, Prazo, exatamente. 2 tentativas. No caso, eu acertei a primeira, errei de novo a outra, né? Então, eu consigo verificar e utilizar. Eu posso voltar, como são 3 questionários, eu posso voltar de novo aos questionários. Ele vai voltar para os 3 questionários que eu tenho para responder. Então, são todos do mesmo dia, dos mesmos horários e coisa. Então, eu posso responder ele de novo. Então, falando em AD. Por que a Prof cadastrou 3 tipos de questionário? Para o aluno entender que não é só perguntas e respostas. Tipo, eu marquei uma questão, tá? A outra tinha 2 questões. Só que no segundo questionário, ele já deu certo e errado, quer responder de novo. Esse aqui já é um outro modelo de questionário, de verdadeiro ou falso. Então, o professor pode fazer um questionário para o aluno responder, tipo uma prova, uma provinha, alguma coisa que ele queira que o aluno responda, ele pode fazer por aqui também. Eu envio novamente. Suas respostas foram enviadas com sucesso. Já deu que a resposta está errada, uma delas. Então, eu posso visualizar, alterar todos esses formulários, eu posso fazer dentro do meu SIGA. O professor cria a atividade, compartilha com o aluno dentro do SIGA, como uma notícia ou como conteúdo também, e ele pode responder e fazer o que for preciso. Pode falar, professor André. Isso. É isso, Edson, de questionário? Eu acho que é isso, né? Isso, é isso. Uma outra coisa também, na esquerda, né, que tem a turma, notícias, que se eu clicar em notícias, vai aparecer, todas as notícias que a professora Andréa colocou aparecem aqui, desde a primeira até a última, né, que seria a data de hoje. Então, se por acaso eu tenho uma notícia que eu queira visualizar novamente, eu entro aí na aba notícias, e daí ele vai botar, olha, a aula de hoje será no Lab 3, trocou, o pessoal da informática troca de laboratório, era no 3, agora é no Lab 1, Lab 2, então o professor pode lançar como notícia essa troca, então o aluno sabe se foi trocado ou não de laboratório. Então, outra coisa que é interessante também, se você clicar aqui do lado na aba alunos, vai mostrar a sua frequência, né? Se você quer controlar a quantidade de presenças que você tem ou não, por causa do limite de faltas que o aluno pode ter durante o semestre inteiro nessa disciplina. Se por acaso foi cadastrada alguma nota, então aparece se o professor cadastrou alguma nota dos trabalhos, das provas ou do semestre. Então, não foram lançadas notas ainda, mas se por acaso tivesse alguma nota lançada, você consegue saber, eu estou na média, faltou um ponto, então eu consigo verificar tudo o que eu preciso das minhas notas e das minhas frequências aqui também. Outra coisa interessante também, se eu clicar em material, tem todos os materiais que foram anexados. Vou botar ela. Então, aqui, ela botou o material do cigarro, então fica todos os materiais que a gente colocou, que tem aqui, eu consigo acessar, ele está abrindo o material aqui embaixo. Fica bem alinhado aí, né? Isso, exatamente, fica tudo disposto, tudo que foi, todos os arquivos que foram anexados ficam aqui. Então, fica bem fácil de você localizar. Se por acaso tivesse um vídeo que a professora compartilhou conosco, estaria aqui um conteúdo de página da web, então, ou as próprias atividades também,
nos questionários, então fica tudo está nessa aba da esquerda, e você consegue ir visualizando as tarefas, ó, a tarefa que ela colocou, todas as tarefas que ela já tinha colocado desse semestre estão todas aqui. Então, para quem está usando o SIGA, então, se ela fez uma enquete, avaliações, tudo fica aqui dentro do SIGA, e o professor acessa pela sua forma de acessar, como docente da instituição, cadastra as tarefas, as notícias, os arquivos, e os alunos podem ter acesso através disso. Eu acho que seria mais ou menos isso, prof. André. Isso, gente. O nosso objetivo aqui hoje é mostrar para vocês de uma maneira bem simples, né? Como nós falamos no início, bem prática, algumas dessas funcionalidades. Eu penso que a formação que a reitoria vai dar na semana que vem, eles devem detalhar mais essas opções, mostrar mais possibilidades, e o nosso objetivo era mostrar aonde que vocês clicam, o professor manda, aonde que procura, como é que vocês visualizam, né? E que foi isso que o Edson mostrou para vocês. Então, é bem importante que nesse momento, né, que a gente está trabalhando de forma remota, vocês conversem, vocês tirem dúvidas, né, vocês procurem os professores, né, a ferramenta está aí, o SIGA está aí, existem os e-mails, existem os grupos no WhatsApp, então, né, que são ferramentas complementares aí, né, nesse momento. Então, eu acho que vocês devem se esforçar bastante, né, gente? A gente sabe que não é fácil, né? Nós não estávamos preparados e nem habituados a trabalhar nesse formato, né? Mas é o que a situação exige atualmente, então vamos todos nos esforçar, né? E trabalhar com empenho, né, gente? Para que a gente possa, então, concluir esse semestre. Eu agradeço muito ao Edson pela disponibilidade, né, Edson, pela presteza em nos auxiliar nesse momento. Agradeço também a direção de ensino, né, o diretor-geral, por terem essa iniciativa, né, de mostrar para vocês, né, para os alunos do nosso campus, as funcionalidades do sistema. E eu espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma, né, auxiliando vocês, né, a esclarecer um pouquinho das funcionalidades do sistema. Né, muito obrigada, Edson. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite do IFE e a parceria que a gente já vem fazendo há um bom tempo de situações como essa, ser convidado a participar. Como eu já falei outras vezes, eu gosto dessa parte do envolvimento, de me envolver nessas ações, né, de aparecer para as pessoas e falar com elas e contribuir para esse engrandecimento do conhecimento, que é o aprender, né? A gente só aprende fazendo, então essas situações que a gente se envolve de nos expor a gravar, a fazer aparições em público, vamos dizer assim, né? Isso é o que molda a gente como profissional da licenciatura. Porque uma coisa é você trabalhar com programação, você senta na frente do seu computador e programa. É você, o computador e a xícara de café. Agora, quando você está na sala de aula ou fazendo isso que a gente está fazendo agora, você está interagindo com mais pessoas. Então, isso facilita, e como eu já falei outra vez na oficina que eu participei, eu fui o ministrante, que é isso que molda o profissional da licenciatura, é isso que molda a pessoa que está na frente de um público grande, ao vivo, ou gravado, ou pelo Meet, que nem a gente está fazendo. Então, isso tudo faz com que a gente vá perdendo esses medos. As pessoas acham, ele vai ali na frente, para ele é fácil. Não, não é fácil, é difícil, é horrível às vezes. Dá um nó na barriga, mas tu fica ansioso, fica preocupado, mas tudo isso são meios que você usa para passar uma próxima fase, que nem no jogo. É difícil? Mas você vai lá e luta até chegar ao final. Então, essas apresentações, essas coisas todas são trabalhos que se vem fazendo com o tempo, e a gente aprende fazendo. Então, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e a confiança que depositam em mim, e queria agradecer, e se tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a gente, não tem problema. Se tiver ao meu alcance e ajudar, eu estou pronto. Muito obrigado. Isso, então agora nós estamos à disposição, né, Edson, para tirar dúvidas.
Ok, gente? Abraço. Abraço.